11 horas, tá? Para ministrar. E aí a gente abre para os irmãos comentários, fazer alguma pergunta, tirar dúvidas, tá bom? Tá Já ok. está com a oportunidade, irmão. Paz do Senhor a todos. Creio que todos estão ouvindo bem. Se puder reagir aí para gente, para que eu possa ter ciência, ótimo. Alguns irmãos reagindo. Quero agradecer ao Senhor, o Deus o qual nós servimos, Deus da nossa salvação, Deus da minha salvação, pela oportunidade de estar juntamente com os irmãos, partilhando, né, um pouco da palavra do Senhor. Grato a Deus pela vida do irmão Elvis, e nos fez esse convite, né, nos incumbiu nessa responsabilidade de falar nessa noite, né, a palavra do Senhor, embasado nesse tema, né, Moisés agindo pela própria força. Eu vou aqui abrir logo para a introdução, para nós ganharmos também um pouco de tempo. Tem algumas passagens bíblicas que eu vou fazer citações e creio que também os irmãos vão estar participando e a gente, juntos, interagindo, nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Aqui o versículo, né, utilizado como base também, Zacarias capítulo 6, né, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 6, a parte final do versículo diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? E a gente, dentro desse estudo, vai visar principalmente a história de Moisés, a vida de Moisés, né? Então, nós vamos fazer algumas comparações ou analisar momentos da vida desse servo de Deus, um homem exemplar na palavra do Senhor, né? E creio que todos nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, aí, ele coloca, ó, o desafio humano, né? Muitas vezes, na caminhada cristã, tentamos realizar a obra de Deus confiando apenas em nossas próprias capacidades, conhecimento e esforço, né? E fazer a obra de Deus não é, assim, uma tarefa tão simples, né? É um privilégio, né? É prazeroso, mas também tem as suas dificuldades, principalmente na ótica humana, né? Na perspectiva humana. E aqui nós, assim como Moisés, né, podemos ser tentados em algum momento a fazer ou realizar alguma coisa, trabalho do Senhor, com nossas próprias forças, né, com a força do nosso braço. E visando justamente esse tema, nós vamos discorrer um pouquinho aqui, e eu, antes de chegar já no texto também que nós temos no slide, eu quero, daqui a pouquinho, já também tratar um pouco de um pouquinho antes, no início ali da história de Moisés, né, no início do livro de Êxodo, quando ele venha a matar aquele homem egípcio. E ali a gente também vai ter uma noção dessa questão de agir pela própria força, né? O texto aí de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, ele é direcionado a Zorobabel, né, um dos líderes que tinha sangue real e veio, né, do cativeiro babilônico e fez o trabalho, teve o trabalho, se dispôs no trabalho para reedificar o templo, né? E o profeta Zacarias e o profeta Ageu, eles foram usados pelo Senhor para encorajar o povo no momento ali que os opositores estavam enfrentando ali, dificultar e parar a obra do Senhor. Mas aí o Senhor usa o profeta Zacarias e traz essa mensagem, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Diz o Senhor dos Exércitos. O que é que o Senhor estava dizendo ali para o profeta Zacarias, né? Para o Zorobabel, melhor dizendo, que não adianta o homem tentar fazer o trabalho do Senhor com seus recursos, com seu entendimento, né? Com aquilo que
ele pode agariar, ou pode ter em suas mãos, é somente pela capacitação, pela habilidade, né, pela direção que o Espírito concede, é que o homem vai conseguir fazer a tarefa que lhe está proposta, né, a obra que ele está proposta. Então, essa é uma palavra que foi direcionada a Zorobabel, como eu já mencionei, mas que pode ser aplicado também em nossas vidas, né? Pode ser aplicado em nossas vidas, que nós vamos justamente debater nessa noite, né? Depois aqui vamos ter um momento de debate, ou um momento que a gente vai abrir para o diálogo, e a gente pode, na interação, chegar num conhecimento melhor. Texto bíblico, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Verdade prática, limitação humana. Vamos lá. Quando confiamos apenas em nossa própria força, sabedoria e habilidades, limitamos drasticamente o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas e ministérios. Quando eu estava estudando essa primeira parte aqui do nosso material, me veio à mente algumas passagens bíblicas, eu até anotei para a gente meditar um pouquinho também. Lá em 2 Coríntios, eu vou até abrir a minha Bíblia aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 10, 2 Coríntios, capítulo número 10, Paulo, ele vai trazer um ensinamento, né, a respeito justamente disso. Ele diz assim, no versículo 3 do capítulo 10, ele diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, quando ele coloca aqui, na verdade prática, quando nós temos esse texto, na verdade prática, que a gente não pode confiar na nossa própria força, é justamente isso que Paulo ele traz, expondo aqui aos irmãos que moravam na região de Corinto, na cidade de Corinto. Nós não podemos confiar ou estar embasado, fundamentado, confiando nas armas humanas, né, na capacitação humana, mas nós devemos se apropriar e devemos confiar nas armas que Deus, o próprio Senhor, ele nos fornece, ele nos dá, para que possamos fazer a sua obra, fazer o seu trabalho. Por quê? Porque dentro do trabalho do Senhor também nós podemos ter embates, né? Existem as lutas, as batalhas espirituais. Os nossos adversários, o nosso inimigo, ele não é um ser carnal, ele é um ser espiritual. Então, ele com certeza, quando o homem se levanta para fazer o trabalho do Senhor, fazer uma determinada obra, uma obra específica, ele vai se levantar para vir de encontro, tentar parar, tentar minar, tentar destruir aquilo que o servo do Senhor está se dispondo a fazer, né? Se a gente fosse entrar em debate aqui, ou entrar mais a fundo, a gente poderia usar até o próprio exemplo de Neemias, né? Quando ele se levantou para fazer o trabalho do Senhor, ali ele encontrou opositores, o próprio sacerdote Esdras também encontrou, se deparou-se com opositores, mas Deus deu graça e sabedoria, e eles fizeram o trabalho do Senhor. Então, o apóstolo Paulo nos afirma que as armas da nossa milícia não são carnais. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que eu não posso estar no trabalho do Senhor, ou fazendo algo para o Senhor, usando as minhas próprias forças. Se eu estou fazendo isso, eu estou sendo, de certa forma, ignorante, né? Não estou levando em consideração aquilo que a própria palavra nos direciona, né? Nos ensina. Outro texto que eu separei foi Provérbios, capítulo 3, né? Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, também visando essa questão de fazer a obra com as próprias forças. Provérbios 3, capítulo 5, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Né? Então, nós devemos confiar no Senhor. Essa é a recomendação do Espírito de Deus, essa é a instrução do Espírito de Deus para nós. Confiar no Senhor, crer no Senhor, e não estar embasado, fundamentado no nosso próprio entendimento.
né? Muitas vezes alguém que está ocupando um cargo de liderança, por exemplo, é um líder de jovens, é um líder do departamento de senhores, da escola bíblica dominical, ele não pode estar fundamentado simplesmente em ideias ou pensamentos dele, de si mesmo, mas ele tem que estar verdadeiramente ali sintonizado, alinhado com o Espírito de Deus e confiando na direção que ele vai lhe dar, né? Porque o Espírito de Deus vai lhe dar a direção daquilo que ele deva fazer dentro do trabalho o qual está proposto, né? E, por fim, um exemplo bem prático na vida de Davi, por exemplo. Davi, quando ele assumiu o reino de todo Israel, os seus inimigos ouviram, né? Os filisteus ouviram que Davi havia assumido Israel, vieram de encontro, 1 Crônicas 14, também vou abrir esse texto, rapidinho aqui, para a gente já sair aqui da verdade prática, né? 1 Crônicas, capítulo 14, só para a gente também ter um exemplo prático dentro da palavra do Senhor, disso que a gente está falando. Ele diz assim, ó, e tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus, não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. O que acontece aqui? Os filisteus vêm no encontro, né, de Davi. Davi, ele consulta ao Senhor, ele ora ao Senhor, pede direção ao Senhor, né? Observa que Davi aqui já é um homem, de certa forma, experimentado em guerras, em batalhas, mas ele, não de si mesmo, ele toma a atitude de já sair ao encontro, né, aos filisteus, ele consulta ao Senhor, ele ora ao Senhor, por mais que ele fosse um homem habilitado, fosse um habilidoso na guerra, um homem que já tinha vencido algumas batalhas, algumas pelejas, mas aqui ele está demonstrando o quê? A dependência do Senhor, a dependência no Senhor. Então ele aguarda, ele ora, ele consulta ao Senhor e pede o direcionamento. Deus lhe dá o direcionamento, vence a batalha, mas os inimigos, eles retornam, né? Aqui a gente pode observar que o inimigo das nossas almas, né, ele é persistente. O inimigo das nossas almas, ele não cansa, né? E assim como esses inimigos, eles tornaram, muitas vezes a gente pode se deparar numa situação igual a essa. Observe que Davi, ele foi humilde, na verdade, aqui. Por quê? Porque Deus já havia falado que ele ia vencer os filisteus. Sobe, né? Por quanto entregarei nas tuas mãos. Se a gente for observar uns versículos antes, ele vai dizer, sobe porque os entregarei nas tuas mãos, né? Então, Davi, ao vencer a primeira batalha, e quando os inimigos retornam para lutar com ele poderia aqui já de cara ter enfrentado de novo, né, os inimigos, mas não, o que ele faz? Novamente, ele consulta ao Senhor, mostrando mais uma vez humildade e dependência do Senhor, e mostrando que ele necessitava da orientação, né, do Espírito de Deus para fazer a obra e vencer a guerra, vencer a batalha. Então, aqui, por esses versículos, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, Provérbios capítulo 3, versículo 5, e 1 Crônicas capítulo 14, versículo 8 a 16, a gente tem aqui já uma base, aqui embasada aqui na verdade prática, para nós termos uma noção bem prática dessa situação, né, de confiar na própria força, né? Nós temos que não confiar na nossa própria força, mas depender totalmente do poder do Espírito de Deus. Amém? Creio que os irmãos possam estar entendendo a palavra do Senhor. Se alguém quiser comentar alguma coisa, vou parar aqui um minutinho, alguém pode comentar, né? Irmão Elvis, irmão João Batista, que eu estou acompanhando aqui pela imagem, se quiserem comentar também alguma coisa sobre isto que eu mencionei, se não, eu vou dar o prosseguimento. O slide travou aqui, irmão Elvis, eu vou acompanhando pelo celular aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Pode reiniciar, pode ir comentando e reiniciando Ah, o tá slide, ok. Tá tá bom? ok. Eu vou parar a apresentação aqui. Aí só abre de novo lá. Mas é Isso. uma benção. O estudo está uma benção. Os Deixa eu... irmãos aí podem fazer formular perguntas para a gente. Isso no final, né? Isso. Deixa eu só... Irmão João Batista hoje. Parabéns, viu? Parabéns. Amém, meu irmão. Que Irmão João Deus Batista abençoe hoje. grandemente. Sim, meu irmão, pode falar. Um estudo muito glorioso, muito bem explicado, muito bem elaborado. Não nos deixa dúvida. Uma palavra muito bem clara e objetiva. Parabéns ao jovem. Que Deus abençoe grandemente. Amém, irmão. Um dia a gente também vai É, querer ver o senhor ministrando aqui, viu, pastor Sérgio? Amém. Ser benção. deixa eu ver se eu Pastor Sérgio é de consegui. São Paulo. Conseguiu, João? Só tentar compartilhar bem aqui Tá. o slide. Não estou conseguindo compartilhar. Vai lá no menu, aí o Isso. compartilhamento. Deixa eu ver se eu estou travando aqui. Vou ver se eu consigo dar o prosseguimento aqui. Irmão Joel, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui para o senhor, ver se vai dar para o pessoal Isso. O senhor me ajude aí, que aqui deu uma travada aqui no compartilhamento. Se eu puder compartilhar, eu agradeço. Deixa eu ver. Isso. Aí tá ok. Pode passar já para a próxima parte, irmão. O tempo já foi, né? Aqui. Moisés e a tentação de agir pela própria força, né? Eu comentando, até mais cedo, conversando com o meu pai, creio que ele está até assistindo, vendo essa questão, por exemplo, de Moisés, quando ele, lá no início, quando ele ainda estava como um príncipe no Egito, né? Ele, se a gente for observar em Atos capítulo 7, Moisés, ele tinha um conhecimento, um certo conhecimento de que ele seria uma pessoa que seria usada para trazer uma libertação, né, para o povo de Israel, né? O texto diz aqui em Atos capítulo 7, que quando ele, versículo 25, ó, versículo 23, eu vou ler aqui para a gente ter uma noção rapidinho. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, né? Ou seja, Moisés aqui ele já tinha um certo conhecimento de que ele seria um instrumento para a libertação do povo, né? Porém, aqui ele agiu de maneira errada, né? Ele agiu no próprio impulso. Ele agiu sem a orientação divina, né? É tão tal que o próprio Estevão aqui, que está fazendo esse discurso, ele vai dizer mais à frente, e um dos hebreus fala com ele, ó, quem foi que constituiu você como príncipe e juiz, né? Mas o texto depois vai dizer que Deus constituiu ele como príncipe e libertador, né? Deus enviou ele ao Egito como príncipe e libertador. Versículo de número
versículo de número... Versículo número 35, né, que que diz que Deus enviou ele como príncipe e libertador. Então, por aqui a gente já consegue ter a noção disso. Moisés, ele agiu pelo impulso, Moisés tinha um certo conhecimento que ele tinha essa obra que Deus poderia efetuar na sua vida, usando ele como um libertador, mas ele agiu no impulso, né? Ele agiu pelo próprio entendimento. Mas aí Deus não estava naquele negócio, né? Mas depois Deus trabalhou na sua vida, operou na sua vida, né? Capacitou ele e enviou a ele ao Egito como libertador, assim como ele, de certa forma, já imaginava na sua vida, tá? Aqui no texto de Êxodo 20, versículo 7 ao 12, que é o texto que a gente vai tratar sobre essa questão também do impulso, né? Números 20, melhor dizendo, não Êxodo, Moisés, mais uma vez, aqui já bem no final da caminhada, durante a jornada no deserto, aqui provavelmente já no ano 39, depois da saída deles do Egito, ou seja, quase completando os 40 anos, Moisés também já na sua idade avançada, ele comete esse erro, né, comete esse deslize, né? Nós podemos observar que Moisés aqui já não é um homem imaturo, né? Já é um homem vivido, já tinha tido experiências com o Senhor, ou já estava há um tempo liderando, né? E vale também destacar isso, não era nada fácil liderar ali aquele povo, né? Um povo numeroso, um povo que a Bíblia diz que era um povo obstinado, do coração duro, né? Então Moisés ele tinha esse árduo trabalho de liderar esse povo, né? E aqui nós podemos ver também a questão da própria, como é que eu posso colocar, do ser humano em si, né? Moisés, um homem extremamente íntimo do Senhor, né? Que tinha uma capacitação muito grande da parte do Espírito de Deus, mas que em determinado momento, por uma falta de vigilância, por um momento em que ele cedeu uma emoção, ele perdeu uma bênção, né, grande de entrar, por exemplo, na Terra Prometida, né? Eu vou rapidamente aqui fazer um comentário a respeito da passagem que diz assim, ó, então Moisés tomou a diante do Senhor, como ele tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram-lhe muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Né? E mais uma oportunidade, onde o povo, no deserto, aqui eles estavam em Cádiz, né? Miriam havia morrido há poucos dias, há pouco tempo, e aqui o povo com sede, mais uma vez contende com Moisés, ali traz, quem sabe, uma palavra dura para Moisés, e Moisés já, de certa forma, desgastado, né, pelo fato de estar há algum tempo na liderança desse povo, eu creio que aqui ele deixou o lado humano sair, né, fluir. Né? Irmão Joel, inclusive, quando aparece a expressão rebeldes, aí dá a entender que é como se fosse a questão ali de João Batista. Moisés ali praticamente estava para chamar esse bando de raça de víboras. Ele estava ali mostra a questão o texto lá em Salmos, eu vou até já fazer a citação dele, diz que ele estava irritado de espírito, né? Ele estava irritado de espírito. Então, Moisés aqui ele mostrou assim, realmente o lado humano, né? O lado humano dele deixou aflorar, ou deixou sair, né? Perdeu ali um momento, né? Por um momento ali a espiritualidade, vamos colocar dessa forma, e deixou o lado humano fluir mais um pouco, né? Então, mas só que Deus se desagradou profundamente dessa situação, né? Então, Moisés, um líder influente, né? O povo estava ali sob os seus cuidados, né? É claro que debaixo de Deus ali, quem era o líder era Moisés, o povo necessitava da orientação, da palavra, né? E Moisés aqui cometeu esse deslize, né? Então,
o apóstolo Tiago, né, na sua carta, ele também chama a atenção, né, que as pessoas, os homens que estão à frente do trabalho do Senhor, né, questão até muitas vezes a gente até não desejar estar querendo assumir, por exemplo, um cargo mais elevado, porque a responsabilidade, ela vai aumentar também, né, Tiago capítulo 3, versículo 1. Então, qual foi o erro de Moisés aqui, né? O erro de Moisés foi, provavelmente por já estar desgastado, ele justamente deixar de vigiar um pouquinho, ou deixou de vigiar, ou deixou sair mais desse lado humano, né? E aí ele cometeu o deslize. Por quê? Qual é o certo? Mediante a palavra. Era uma ordem bem clara, né? O Senhor disse para ele, olha, toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus ouvidos, seus olhos, né? Perante os seus olhos, os olhos do povo. Então tinha uma ordem bem clara. Moisés, um homem íntimo, ouviu claramente a voz do Senhor, ouviu claramente a direção do Senhor. Só que Moisés ouve isso daqui já irritado. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no Salmo 106. Salmo 106, versículo de número 33, né? Para a gente ver como é que estava o estado de Moisés, né? Salmo 106, versículo de número 33, nesse momento. Moisés, ele estava irritadíssimo, olha o que diz a palavra do Senhor. Dignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, ó, sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios, né? Quando ele se refere aqui a essa fala imprudente, é quando Moisés diz aqui, né, no versículo de número 10, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós. Aqui o Senhor condena essa fala de Moisés. Ele diz que a fala de Moisés foi imprudente. Por quê? Mas porque ele estava irritado, estava irado, estava zangado, né? Então, observe que a ira é um sentimento, né? É uma emoção que nós temos que estar atentos. Porque por mais que o homem seja um homem espiritual, um homem que tenha comunhão com o Senhor, por conta dessa irritação, Moisés falou imprudentemente e reagiu mal à palavra do Senhor. Qual é o correto? O correto, ao ouvir a palavra do Senhor, é responder com fé e de forma obediente, né? Moisés, o Senhor vai condenar a ação dele mais na frente, diz assim, olha a resposta do Senhor, ou a fala do Senhor. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar. Esse episódio aqui, qual era, o que é que Deus esperava, qual era, vamos colocar assim, a intenção de Deus, ou o que é que o Senhor queria aqui? Que o nome dele fosse mais glorificado, né? Uma coisa é tocar na rocha, outra coisa é você falar e a rocha jorra água, né? Aqui o Senhor, ele queria ser glorificado. É tão tal que ele deixa isso explícito. Ele usa essa conjunção para, né? A conjunção para é uma conjunção adverbial que indica finalidade. Então, a finalidade aqui, dentro desse episódio, era o quê? Era que Deus fosse mais glorificado, né? Que o nome do Senhor fosse mais glorificado. Mas o Senhor diz, olha, porquanto não me crestes a mim, ou seja, Moisés reagiu à palavra com incredulidade e não foi obediente, não observou diligentemente a palavra do Senhor. Amém? Irmão Elvis, já deu o horário aqui. Eu quero que o senhor diga aí como é que já podemos partir para o debate, eu posso comentar mais um pouquinho. Irmãos quiserem já fazer algum comentário, por exemplo, eu achei interessante aí, quando o irmão estava mencionando a respeito dessa passagem, me fez lembrar quando a gente criança, a gente cometia algo errado e o pai da gente sempre ficava ali, olhava naquele tempo, o pai olhasse com a cara torta ali, o menino já entendia, né? E aí ia passando, olha, uma hora eu te pego. Eu acredito sim,
para te ver como é Deus. Moisés, naquele momento, como o irmão falou, momento de ira, de fúria, ali ele perdeu o controle, o lado humano dele, como qualquer um de nós somos sujeito a perder o nosso controle, né? Por isso que tem ali o apóstolo Paulo, ele fala sobre os frutos do Espírito, que um desses que nós temos que dominar é justamente o autocontrole, né? Mas Deus sabe que nós somos imperfeitos. E aí o que eu acho interessante é que Moisés comete aquele erro ali e Deus ainda manifesta o milagre. E ali alegra a todos. E Deus fica quietinho. Né? Até como aquela apresentação que eu coloquei, Deus por um tempo isso aí colocou no esquecimento de Moisés. Ele achou que Deus não ia dar conta. E aí, de repente, Deus leva ele para o monte. E aí ele tem um baque. Então, irmão, assim, a gente tem que refletir muito a respeito do que nós fazemos hoje, porque para Deus não se passa nada em branco. Deus, ele tem uma consequência lá na frente, né? E eu vejo assim, eu vejo que Moisés almejava muito. Moisés almejava muito alcançar a terra prometida. E o que mostra que nós aprendemos nessa lição também sobre a vida de Moisés é que quando Deus mostrou ali para Moisés que ele não ia, né, alcançar ali, chegar na terra prometida, mas que ele olhou dali do monte, é que mostra que nós aprendemos ali a não murmurar, sermos obedientes, não questionar Deus, né? Porque eu acredito que Moisés bateu uma certa tristeza ali nele, né? Seu irmão João Batista, pode falar. Pode abrir o áudio, irmão João Batista. Desmarca aí seu microfone. Pode desmarcar, ainda não desmarcou, não. Não, tá marcado ainda o microfone. Desmarque aí. Então, irmão, é uma coisa muito assim que a palavra de Deus nós temos que refletir em tudo. Tudo é aplicável às nossas vidas, né? Pela questão, assim, desse próprio exemplo, né? A maneira de reagir à palavra do Senhor, né? De responder à palavra do Senhor, né? Ou seja, muitas pessoas saíram do Egito, né? Muitas pessoas saíram do Egito, mas somente dois, né, homens que corresponderam bem ou reagiram bem, responderam bem à palavra do Senhor, com fé, né, perseverante no Senhor, é que entraram na terra prometida, né? Nem mesmo Moisés, que foi usado como libertador, e provavelmente um dos mais íntimos ali, né, por um momento de descuido, né, ao reagir à palavra do Senhor, né, ele perdeu essa, essa oportunidade, né? Então, aqui cabe de alerta para nós, porque nós temos também uma promessa de alcançar uma terra, né? E é justamente isso, né? Temos que estar reagindo ou corresponder bem, né, à palavra do Senhor, né? Com João Batista. A paz do Senhor, irmãos. Senhor. Uma das coisas que também trouxe um pouco de confusão para Moisés é que Moisés já tinha praticado esse feito. O próprio Deus, lá em Êxodo 17, versículo 6, Deus disse que era para ele ferir a rocha. E ele já ficou com aquela mentalidade, da primeira vez eu fui ferir, então vai dar certo de novo. Ele não quis colocar em prática que Deus, dessa vez, não mandou ele ferir. Deus mandou ele falar. Aí, quando chega em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz que aquela rocha era o próprio Cristo. Então, ele conseguiu ferir Cristo. Foi por isso que ele foi punido e
e não atravessou o Jordão para ir para a terra prometida. Ele, inclusive, orou. Ele fez uma oração pedindo para Deus permitir ele ir. Deus disse assim, não me toque mais nesse assunto, não ore, porque eu não vou te ouvir. Então, ele deu esse vacilo, porque no 17 do Êxodo, o versículo 6, Deus tinha mandado ele ferir, e ele feriu. E agora, dessa vez, ele foi dar uma de chefão, né, para mostrar para o povo que ele era o tal. Ele disse, porventura nós faremos sair água dessa rocha. Aí foi e bateu 2 vezes. Aí ele foi punido por isso. Obrigado. Isso mesmo. Mostrou uma certa arrogância, né, com assim, entendimento na fala do pastor do presbítero João Batista, né? E realmente, né, temos que por essa passagem, por esse estudo, né? É claro que o foco principal aqui é a questão de agir pelo próprio impulso, né? Visando também a questão do próprio trabalho do Senhor, visto que lá pelo material a gente vê a questão da capacitação do Espírito para fazer o trabalho, né? Mas também cabe salientar, né? Essa questão dessa atenção, né? Porque nosso objetivo maior é chegar ao céu de glória, Canaã celestial, né? Então aqui já cabe alguma coisa para a gente estar esperto, né, alinhado, né. Irmão Elvis, você pode voltar bem um pouquinho, por gentileza, o slide, só para a gente... Aí ele traz nesse material, eu já acho que tá disponível no grupo lá, né, irmão Elvis? No slide está disponível lá no grupo, não está? Eu coloco depois da apresentação. Tranquilo. Justamente para quem ter acesso, só o ministrante. Tranquilo. Aí depois da apresentação a gente coloca lá. Isso, que os irmãos eles vão ver lá algumas referências bíblicas, e vai trazer também aquela passagem que ali Miriam e Arão, eles, de certa forma, né, criticam, fazem uma crítica a Moisés, e Deus não se agrada, né? Deus ali o defende, né? Moisés é apresentado como mais manso, né? Manso ali porque é interessante isso, né? Um homem que matou um homem, mais à frente é apresentado como um homem mais manso, né? Então a gente pode ver que o trabalhar de Deus na vida do homem não é simplesmente para ele fazer um trabalho para ele, né? Mas principalmente moldar a sua vida, né? Ou seja, Moisés ele apresentou com a mansidão, né? Que é um dos aspectos do fruto do Espírito, né? Então, creio que deu para a gente dar uma entendida boa nessa passagem, ou nesse estudo, e passo a palavra para o senhor, irmão Elcio. Irmãos, alguém ainda tem algo para comentar? Amém, irmã a Dilma. É uma benção, o projeto é esse, a gente dá a palavra do Senhor. O pessoal ainda fica um pouquinho acanhado, né? Mas é assim mesmo. Vamos nos adaptando aos poucos. Eu agradeço a participação aí do pastor Sérgio, de São Paulo. Temos vários temas ainda já gerados, viu, irmão? Já escolhemos alguns temas para os próximos meses, e a gente quer muito que os irmãos se manifestem, nos ajudar com a palavra. Como eu falei e apresentei o projeto a todos, o nosso objetivo aqui a contribuição é a palavra, é o conhecimento, onde nós estudamos a respeito, tá bom? Irmão Divino,